Olá, boa tarde a todos. Em nome da Fundação Oncocentro de São Paulo, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer à comissão organizadora pelo convite. Bem, para conhecimento da ocorrência do mesotelioma no Brasil, quais as principais fontes de informação? Se o objetivo for contar casos da doença, a principal fonte, os registros de câncer constituem uma das principais fontes de informação. Se o objetivo for contar óbitos pela doença, o Sistema de Informações de Mortalidade, gerenciado pelo Ministério da Saúde, constitui a principal fonte de dados com esse objetivo. Na apresentação de hoje, eu darei enfoque aos casos provenientes de registros de câncer no Brasil e no estado de São Paulo. E o que são os registros de câncer? Esses registros realizam a coleta sistemática e contínua de casos novos de câncer. E o local de coleta desses casos do câncer, desses casos de câncer, define os dois principais tipos de registros de câncer. Se a coleta é realizada em uma área geográfica definida ou se a coleta de casos é realizada em um hospital. Do primeiro tipo de registro de câncer, quando a coleta de casos sistemática e contínua é realizada em uma área geográfica definida, esses registros são chamados de registros de câncer de base populacional, aqui no Brasil conhecidos como RCBP. E nesses locais são coletados os casos novos de câncer na população residente, que pode ser num município, numa região, num país. E desses registros são obtidas taxas de incidência de câncer. E a utilidade dos dados provenientes desses registros inclui monitoramento da ocorrência da doença, monitoramento das ações de prevenção e controle do câncer na população, avaliação das medidas de rastreamento de câncer. E também esses dados podem ser usados para cálculo das estimativas de incidência. No Brasil, existem 29 registros de câncer de base populacional ativos. Desses 29, 5 estão localizados no estado de São Paulo. E de que forma é possível acessar esses dados? Eles estão disponíveis na página eletrônica do Instituto Nacional do Câncer, responsável pela coordenação desses registros no Brasil. E eles são usados para as duas principais atividades do Instituto Nacional do Câncer. Primeiro, para as estimativas nacionais de incidência. E agora, recém-lançada, a publicação válida para o biênio 2018-2019. Esses dados também podem ser acessados por tabulações em cada um destes registros, disponíveis na página eletrônica do INCA, segundo sexo, localização primária do tumor, idade e área de cobertura desses registros. Uma outra possibilidade de uso desses dados é através... Essa é uma série chamada Cancer Incidence in 5 Continents, mais conhecida como CI5, uma série que traz dados de incidência de registros de câncer de base populacional do mundo.
E só entram nessa publicação os registros que atendem aos critérios de qualidade estabelecidos pela Agência Nacional de Pesquisa em Câncer, um órgão da Organização Mundial da Saúde. Dos 370 registros que submeteram dados para o volume 10 dessa série, somente 290 foram aceitos. E essa série constitui a principal fonte para as estimativas mundiais de incidência que hoje temos disponível para o ano de 2012, também das mesmas instituições. E o mesotelioma? Diante dessas fontes, onde podemos encontrar casos dessa doença? Bem, no Brasil, pelas estimativas nacionais de incidência, não temos a estimativa para o mesotelioma. Nesta publicação são incluídas 19 localizações primárias de tumor, de acordo com a magnitude da incidência ou da mortalidade. E o mesotelioma, por ser uma doença rara, não faz parte dessa publicação. Nas tabulações disponíveis para cada um desses registros, sim, é possível acessar os dados sobre mesotelioma restritos às áreas de cobertura desses registros de câncer de base populacional. E também é possível acessar os dados de mesotelioma dos registros brasileiros que foram incluídos nessa publicação. E para as estimativas mundiais, não temos também a categoria para o mesotelioma. Estão incluídas outras 28 localizações primárias de tumor. E dos registros brasileiros, dos 29, para o 10º volume do CI5, foram incluídos 6 registros brasileiros. Nas cidades de Aracaju, os registros que coletam casos de câncer nas cidades de Aracaju, Belo Horizonte, Cuiabá, Fortaleza, Goiânia e São Paulo. Na edição mais recente, lançada no final de 2017, foram incluídos dados também de 6 registros de câncer: Aracaju, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Jaú e Poços de Caldas. E agora eu apresentarei alguns dados dos registros de câncer de base populacional brasileiros, incluídos no volume 10 do CI5. A localização geográfica desses registros, temos 2 na região sudeste, 2 na região centro-oeste, 2 na região nordeste. E aqui a proporção de casos de mesotelioma em relação a todas as neoplasias malignas registradas. Podemos ver que a proporção é bem baixa, de menos de 0,1% em todos os registros, e há relatos na literatura de possível subnotificação de casos de mesotelioma nesses registros. Nas fontes de informação de forma geral. E acredito que um estudo que vem sendo desenvolvido pela professora Vilma Santana, pelo Dr. Eduardo Algrande, nos dê um ganho de informação a esse respeito no futuro próximo. E em relação às taxas de incidência de mesotelioma naqueles 6 registros brasileiros incluídos no 10º volume do CI5. Temos dados aqui para diferentes períodos, então estão apresentadas as taxas de incidência ajustadas por idade, segundo o sexo. É possível observar que as taxas de incidência, segundo o padrão epidemiológico do mesotelioma, elas são mais elevadas no sexo masculino,
Mas, mesmo assim, elas são muito baixas, não passam de 0,28 casos novos para cada 100 mil habitantes nessas localidades. E em Goiânia, não foi registrado nenhum caso no sexo masculino nesse período apontado. E, diante da possibilidade de subnotificação de casos de mesotelioma, uma das possibilidades seria utilizar a razão incidência-mortalidade, muito usada como um indicador de qualidade nos registros de câncer de base populacional. Para os tumores de prognóstico ruim, ou seja, tumores de curta sobrevida, a razão, o número de casos novos, a incidência, tende a ser semelhante ao número de óbitos pela doença. Para comparação, eu trouxe o número de casos novos para ambos os sexos, obtidos em cada um daqueles 6 registros, e o número de óbitos na área geográfica correspondente, os óbitos tabulados por região de residência. Há uma diferença entre os dados e nesses casos, quando o numerador é diferente muito diferente do denominador, nós temos que considerar onde está o problema, se no numerador, se na incidência ou se na mortalidade. No numerador, a gente tem a possibilidade de subnotificação de casos, e no denominador nós temos que considerar que, muitas vezes, os óbitos são registrados de acordo com o local de residência do atendimento daquele caso. Então, esses números podem estar superestimados. Em relação ao segundo tipo de registros de câncer, quando a coleta sistemática e contínua de casos é realizada em um hospital, esses registros são chamados de registros de câncer de base hospitalar, aqui conhecidos como RHC. Nesses registros, são coletados o número de casos novos de câncer atendido em um hospital, independente do local de residência do paciente. Os dados provenientes deste segundo tipo de registros não podem ser usados para o cálculo das taxas de incidência. Mas eles podem ser usados para retratar a magnitude da doença, conhecer, avaliar e melhorar a assistência oncológica em um hospital ou em um conjunto de hospitais na análise de dados consolidados. No Brasil, temos uma rede nacional de registros hospitalares de câncer, coordenada pelo Instituto Nacional de Câncer e disponível na página eletrônica do Integrador RHC. Aqui existem dados provenientes de 278 registros hospitalares de câncer no Brasil como um todo. E no estado de São Paulo, a rede de registros hospitalares é coordenada pela Fundação Oncocentro de São Paulo, que é uma instituição ligada à Secretaria de Estado da Saúde. E os registros hospitalares de câncer coletam informações relevantes sobre o paciente com câncer, incluindo características demográficas, dados sobre o diagnóstico, tratamento e evolução do paciente após o tratamento implementado. E, a partir de agora, eu vou apresentar alguns dados provenientes do Registro Hospitalar de Câncer de São Paulo. Então, essa é uma rede estadual de dados sobre câncer, coordenada pela Fundação Oncocentro de São Paulo, que desde 2000, que ela reestruturou, coordena e faz o processamento dos registros hospitalares de câncer no Estado. E de janeiro de 2000 a março deste ano, nós
nesse período todo, foram registrados 782 mil casos analíticos de câncer. Analíticos é um termo bastante usado em registros de câncer, hospitalares de câncer, e se refere àqueles casos que chegaram aos hospitais que reportaram o caso sem tratamento oncológico prévio. A rede estadual de registros hospitalares de câncer é formada por 74 hospitais da rede de alta complexidade em oncologia do SUS, sendo 53 unidades especializadas no atendimento oncológico e 16 em centros de alta complexidade em oncologia e 3 em hospitais gerais habilitados para cirurgia oncológica. Temos ainda 2 hospitais privados com registro hospitalar de câncer. Neste total, 72 hospitais enviam dados à Fundação Oncocentro. A distribuição desses hospitais no estado de São Paulo, é possível ver que há maior concentração dos hospitais na capital do estado, e somente em 2 regiões do estado não temos hospitais habilitados para atendimento em oncologia e que obrigatoriamente devem manter em funcionamento um registro hospitalar de câncer. Alguns dados dessa base de dados sobre mesotelioma. De janeiro de 2000 a março de 2018, foram registrados 348 casos de mesotelioma atendidos naqueles 76 hospitais. Destes casos, 65% ocorreram no sexo masculino. Em relação ao tipo histológico, nos registros hospitalares de câncer se utiliza a classificação internacional de oncologia. Então é possível conhecer a ocorrência dos tumores de acordo com o tipo histológico. A maior parte destes casos foram registrados como mesotelioma, foi registrada como mesotelioma, sem outra especificação. E nos subtipos epitelioide, com 37%, e o fibroso, com 5,5% daqueles 348 casos registrados. Em relação à localização primária, a maior parte em pleura, seguido pelos tumores registrados como localizados no peritônio e apenas 7% em retroperitônio. A distribuição dos 348 casos de acordo com idade e sexo. A maior parte deles foi registrada a partir dos 50 anos de idade e com maior proporção de casos no sexo masculino. Em relação ao estádio clínico, ao diagnóstico, cerca de 10% daqueles 348 casos apresentaram informação ignorada sobre estadiamento, mas dos que foram estadiáveis pela classificação de tumores malignos TNM, a maior parte chegou aos hospitais com diagnósticos avançados, em estágios mais avançados. No estádio 3, tem uma proporção um pouco maior do sexo masculino, mas no estadio mais avançado, já com metástase, a proporção de casos de mesotelioma no sexo feminino foi um pouco maior do que a no sexo masculino. Para finalizar, a vigilância do câncer é importante no Brasil e em todo o mundo. O câncer se tornou um desafio epidemiológico diante da grande magnitude social e do grande impacto econômico, e também diante das diversas informações, diversas fontes de informação que temos para avaliação
para monitoramento da ocorrência dos casos de câncer. No Brasil, além dos RHCs e dos RCBPs, temos também fontes para a tabulação de casos sobre os óbitos de câncer de forma geral. Temos também o Sistema de Informações Hospitalares do SUS, onde é possível tabular as internações hospitalares por câncer. E também os atendimentos ambulatoriais de quimioterapia e radioterapia disponíveis no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS. Diante desses dados, há um público diversificado que tem acesso, todos esses dados estão disponíveis para acesso público. Temos públicos mais especializados, menos especializados que acessam esses dados. E há um desafio em interpretar, agregar e divulgar esses dados. Temos que considerar as limitações em termos de qualidade e cobertura em cada uma dessas fontes. E em relação ao mesotelioma, diante de um quadro de possível subnotificação, essas fontes devem ser usadas em conjunto, não só para mesotelioma, mas para todos os tipos de câncer. E ainda temos uma lacuna em relação à ocupação, a relação do mesotelioma com a ocupação e também em relação à história de exposição ao asbesto. Em relação à variável ocupação, no Registro Hospitalar de Câncer de base nacional, disponibilizado na página eletrônica do INCA, há a variável ocupação. E ontem mesmo eu acessei os dados dos casos de mesotelioma e em cerca de 30% destes casos, a variável ocupação ela não foi informada. No Registro Hospitalar de Câncer de São Paulo, nós não coletamos essa informação. Então, há uma lacuna em relação principalmente em relação à história ocupacional. Bem, era isso. Obrigada.